Seja muito bem-vindo ao Católico pela Fé. Hoje eu quero conversar com você uma das perguntas mais difíceis que existem. Uma pergunta que já passou pela mente de praticamente todas as pessoas. Se Deus é bom, por que existe o sofrimento? Talvez você esteja ouvindo esta reflexão porque está vivendo um momento difícil. Talvez exista uma preocupação ocupando seus pensamentos. Talvez você esteja enfrentando uma doença, uma perda, uma decepção. Ou talvez esteja carregando uma dor que ninguém conhece. E no silêncio do seu coração, você já tenha perguntado: Deus, por quê? Essa pergunta não é nova. Ela acompanha a humanidade há séculos. Homens e mulheres de todas as épocas já olharam para o céu e buscaram uma resposta. E o mais interessante é que a própria Bíblia não ignora esta pergunta. Pelo contrário, ela nos mostra pessoas reais, com dores reais, fazendo exatamente a mesma pergunta. Pense em Jó. Jó era um homem justo, um homem fiel, um homem que amava a Deus. Mas em pouco tempo perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. E mesmo sem compreender tudo o que estava acontecendo, continuou buscando a Deus. Jó não entendia o motivo do sofrimento, mas descobriu algo ainda mais importante. Descobriu que Deus permanecia presente mesmo quando as respostas não apareciam. E talvez essa seja uma das maiores lições para nós. Nem sempre recebemos uma explicação, mas podemos ter a certeza da presença de Deus. Muitas vezes imaginamos que uma vida de fé nos livrará de toda dor. Mas basta olhar para a vida dos santos para perceber que não foi assim. São Padre Pio sofreu. Santa Teresa de Calcutá sofreu. Santa Teresinha sofreu. Os apóstolos sofreram. E o próprio Jesus sofreu. Isso é algo que precisamos compreender. O sofrimento não é necessariamente um sinal de abandono. Se fosse assim, Jesus teria sido o homem mais abandonado da história. Mas sabemos que não foi. Na cruz, Deus estava realizando a maior obra de amor já vista pela humanidade. E aqui existe uma verdade que muda tudo. Deus pode transformar aquilo que parece derrota em vitória. Pode transformar lágrimas em crescimento. Pode transformar feridas em testemunhos. Pode transformar cruzes em caminhos de santidade. Isso não significa que devemos gostar do sofrimento, nem que devemos procurá-lo. O sofrimento continua sendo doloroso, continua sendo difícil, continua nos fazendo chorar, mas quando unimos nossas dores a Cristo, elas deixam de ser apenas sofrimento. Elas passam a ter sentido. Pense em quantas vezes algo que parecia terrível acabou produzindo um bem maior. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez uma porta que se fechou tenha impedido um erro. Talvez uma dificuldade tenha fortalecido sua fé. Talvez uma perda tenha aproximado você de Deus. Muitas vezes só compreendemos certas coisas olhando para trás. Enquanto estávamos vivendo a provação, enxergamos apenas a dor. Mas depois percebemos que Deus estava trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo quando parecia distante. Existe outra armadilha muito comum, a comparação. Olhamos para a vida dos outros e pensamos: por que comigo? Por que com eu? Por que com minha família?
Mas cada pessoa possui uma história única. Cada pessoa possui uma missão única. E Deus conhece cada detalhe da nossa caminhada. Aquilo que hoje parece insuportável pode estar produzindo frutos que ainda não conseguimos enxergar. Por isso, quando o sofrimento chegar, não tenha medo de rezar. Não tenha medo de chorar diante de Deus. Não tenha medo de abrir seu coração. Os salmos estão cheios de pessoas que choraram diante do Senhor. Pessoas que reclamaram, pessoas que sofreram, pessoas que não entendiam o que estava acontecendo. E Deus acolheu cada uma delas. Talvez hoje você esteja cansado, talvez esteja desanimado, talvez esteja pensando que ninguém entende sua dor. Mas Deus entende. Ele conhece o peso que você carrega, conhece suas lágrimas, conhece suas preocupações, conhece suas noites sem dormir e continua caminhando ao seu lado, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece escuro. A cruz nunca foi a última palavra. A última palavra sempre foi a ressurreição. E isso muda tudo, porque nos recorda que nenhuma dor é eterna, nenhuma noite dura para sempre, nenhuma cruz é maior do que o amor de Deus. Por isso, se você está sofrendo neste momento, não perca a esperança. Continue rezando, continue confiando, continue caminhando, um passo de cada vez, nas mãos de Deus. Porque Ele nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Se essa reflexão tocou o seu coração, inscreva-se no canal. E se você já conhece alguém que esteja passando por um momento difícil, compartilhe essa mensagem. Talvez ela seja exatamente o que essa pessoa precisava ouvir hoje. E acompanhe o Católico pela Fé em todas as plataformas: YouTube, TikTok, Facebook e Instagram, @Católico pela Fé. Siga nossos canais e ajude a levar a Palavra de Deus a mais pessoas. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.